Oi, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Gente, hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Porém, antes de começar a nossa aula, eu quero mandar um beijo especial para a Valentina. Um beijo, Valentina. E também um beijinho bem especial para o Vitor. Vitor, estou com muitas saudades. Beijinhos! Agora vamos começar a nossa aula? Meus amores, o nosso conteúdo de hoje é uma virtude muito importante. É a virtude honestidade. É uma virtude que todos nós, seres humanos, devemos ter. Não sei se vocês lembram, mas lá na nossa escola maravilhosa ArteSeb, tinha uma frase que dizia o seguinte: faça o certo, mesmo que ninguém esteja vendo. E aí, quando nós falamos sobre esse assunto de fazer o certo, mesmo que ninguém esteja ali olhando, nós estamos falando sobre a honestidade, que nós devemos todos compartilhar desse mesmo sentimento, dessa mesma virtude, certo? Então hoje eu vou contar para vocês uma historinha sobre honestidade, tá certo? Vou falar para vocês sobre um garotinho que ele tem uma grande lição a nos ensinar. Essa história chama-se Pescaria Inesquecível. E aí ela conta que um menino que gostava muito de pescar com a sua família, certo dia foi visitar um chalé. Perto deste chalé ficava um lago maravilhoso com águas cristalinas e lá nesse lago havia muitos peixes. Porém, nesse lugar, onde ficava esse chalé, existia algo chamado temporada de pesca, que é o momento em que as pessoas estão liberadas para pescar. E aí, quando esse menino chegou no chalé, a temporada de pesca seria apenas no dia seguinte. Só que ele estava muito empolgado porque ele amava pescar. E aí ele saiu com o pai dele para ir visitar o lago. E eles levaram os instrumentos de pesca. Porém, eles combinaram de que iriam apenas olhar o peixe, pescar o peixe e depois iriam devolver para a água, porque naquele momento a temporada de pesca estava proibida e eles não poderiam levar esse peixe para casa. Então eles combinaram de que iriam apenas apreciar os peixes sem levá-los para casa. Então, gente, eles sentaram lá na beira do lago, em um cais que tinha bem próximo. E o menino arremessou a sua vara de pesca lá na água. E aí, depois de um bom tempo, esperando algo acontecer, o menino começou a sentir a sua vara mais pesada. Sentiu que algo estava puxando. Finalmente um peixe, ele pensou. E era verdade, ele puxou a vara, puxou a linha da vara e lá na ponta tinha um peixe enorme. Ele nunca havia pescado um peixe tão grande. O menino ficou encantado e olhou para o pai com animação. Papai, precisamos levá-lo. O pai do menino olhou aquele peixe com admiração por ter visto uma conquista do filho de ter conseguido pescar um peixe tão grande. Porém, ele olhou para o relógio e viu que ainda eram 10 da noite e ainda faltavam 2 horas para a inauguração da temporada de pesca. Afinal, o dia seguinte começaria à meia-noite. O pai do menino baixou a cabeça e depois olhou para ele e disse: você tem de devolvê-lo, filho. E o menino reclamou: ah, não, pai, jamais pescarei um peixe tão grande. E o pai dele respondeu: logo aparecerá outro, não se preocupe. Mas o menino ficou extremamente chateado. Ele não queria devolver o peixe. O menino olhou para os lados e notou que não havia ninguém por perto. Não havia nenhum pescador, nenhuma embarcação. Estavam só ali, os três: o pai, o filho e o peixe. Mas o pai repetiu mais uma vez:
não iremos levá-lo, devolva para a água. E o menino sabia que com aquele tom não tinha jeito. O pai já tinha tomado uma decisão. Mesmo que ninguém estivesse olhando, a decisão do pai era fazer o que era certo. E devagarzinho foi tirando o anzol da boca do peixe. E então, levemente o devolveu para a água. O peixe se debateu um pouco e foi nadando bem depressa. Naquele momento, o menino tinha certeza de que jamais conseguiria pescar um peixe tão grande. Naquela época, o menino não entendia que estava acabando de aprender uma lição que levaria para o resto de sua vida. 30 anos depois, ele se tornou uma pessoa muito bem-sucedida e ficou registrado para sempre uma questão ética, pois o pai dele havia ensinado que é necessário sempre fazer o que é certo, mesmo que não tenha ninguém por perto para julgá-lo ou para pressioná-lo. O certo deve ser sempre feito, mesmo que ninguém esteja olhando. É por isso que todas as vezes que ele se depara com uma questão ética, ele lembra do peixe e dos ensinamentos de seu pai, que ensinou que é preciso devolver o peixe à água quando necessário. Vocês sabiam que qualquer pessoa pode aprender sobre honestidade quando se é ensinado desde criança? O menino, desde criança, aprendeu com o pai o que é, qual o sentido, qual o significado da palavra honestidade. E ele aprendeu isso na prática. É por esse motivo que uma boa educação é como uma moeda de ouro. Tem valor em toda parte. Essa história serve de grande reflexão para nós, porque devemos saber que todas as escolhas que fazemos têm consequências. Nós podemos escolher mentir ou não mentir. Nós podemos escolher ser honesto ou desonesto. Porém, em cada atitude que nós decidimos tomar, nós devemos lidar com as consequências delas. Portanto, a honestidade deve estar presente em todos os momentos de tomarmos decisões para que ela possa moldar as nossas escolhas. E é por isso que é tão importante falar sobre a honestidade. Espero que vocês tenham compreendido. Agora é com vocês. É o momento de vocês refletirem sobre a importância da honestidade e sobre quais atitudes demonstram honestidade. Lá na Agenda Edu tem uma proposta para você fazer como atividade referente a esse conteúdo. Confira lá. Beijinhos e até a próxima!